que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler. Sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entretenimento. Meu nome é Rafa Prada e hoje começamos nosso episódio 2 em 1 batendo um papo sobre The Dig, ou A Escavação, um dos muitos lançamentos da Netflix nesse primeiro trimestre. E para falar dele, eu quero chamar aqui o nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Cunha, nessa escavação toda, a gente vai encontrar coisa boa? Rapaz, que roteirinho bacana que a gente encontrou aí nessa escavação, hein? Com certeza, Cunha, roteirinho bacana, uma fotografia linda, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E a gente tem também aqui hoje a nossa participação especialíssima de Luli Garcês, nossa especialista em teatro, atuações e, claro, Alexander Hamilton. Luli, A Escavação ou o Paciente Inglês sem romance? Cara, difícil, hein? Primeiro eu queria falar que esse lance do Hamilton, esse título é todo seu, Rafa. Jamais me apropriaria disso. Mas, cara, como o Cunha falou, eu achei bem bacana, interessante. Escavamos coisas bem bacanas nesse filme aí. Com certeza, Luli. Já já a gente volta com mais informações, opiniões e spoilers nada reveladores sobre The Dig, ou se preferir, A Escavação. Em frente. Would you have dinner with me? Yes. It has moments you should seize. A man can dig the earth his whole life through. Won't find anything like I've discovered here. Steer it steady, Mr. Brown. We're coming towards the edge of the atmosphere. You say the word, and I'll dig. Muito bem, meus queridos ouvintes, The Dig ou Escavação está disponível na Netflix desde o finalzinho do mês de janeiro, desde 2021, que parece que nunca começou, nunca acabou, parece 2020 ainda. E conta a história da viúva Edith Pretty, interpretada pela excelente Carey Mulligan, aquela mesma de O Great Gatsby, As Sufragistas e do recente A Bela Vingança. No filme, ela tem a sensação, o feeling, de que no enorme terreno pertencente à família, na pequena cidade de Suffolk, na Inglaterra, há um tesouro arqueológico enterrado. Para descobrir se ela está certa ou não, ela acaba contratando os serviços do escavador Basil Brown, aqui interpretado pelo ótimo Ralph Fiennes, de O Grande Hotel Budapeste, A Lista de Schindler e, obviamente, Harry Potter. E é o que ele descobre em Sutton Hoo, um dos maiores tesouros da história da humanidade e, claro, do Reino Unido. Baseado em uma história real, a escavação foi adaptada do livro ficcional de John Preston, cuja tia, Margaret Pigot, ou Peggy, esteve envolvida no evento de descobrimento do barco anglo-saxônico. Certo, Cunha? Certíssimo, Rafinha, certíssimo. E parece que além, né, do público inglês, a audiência em geral também está gostando aí da escavação, né? Se a gente for dar aquela navegada clássica lá no IMDb, a gente vê que o filme está com nota 7.2, né? E no IMDb a gente pode considerar que 7.2 é uma nota muito boa. Mas lá naquele lugar, vocês lembram daquele lugar? É lá que importa, é lá que importa. Lá no Rotten Tomatoes, a avaliação, né, da crítica está com 88%. Então, são excelentes notas, né, para mais um filme de época, em inglês, mais um, que aqui é quase despretensioso, né? A gente não pode dizer que é despretensioso totalmente o filme, mas ele é quase... Só que ele amassa aí com uma fotografia muito bela, né, nessa adaptação aí de Moira Buffini, que foi dirigida por Simon Stone, um cara que não tem tantos projetos aí no currículo, né, mas que com esse filme aqui ganha uma projeção interessante aí no catálogo da Netflix. O que vocês acharam, meus queridos? Ele tem um outro ritmo, né, como o Cunha estava comentando, né, essa questão inglesa, de repente, até o que o Rafa falou, né, o paciente inglês, lembra um pouco, tem uma vibe meio parecida mesmo. A fotografia é linda, então, nisso ele já realmente me fisgou, porque... Não tem como dar ruim você ficar quase 2 horas olhando para uma fotografia daquela, né? Aqueles figurinos, com Ray Fiennes e com Carey Mulligan. Então, vale muito a pena. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história em si, mas para mim pegou bem no começo. Assim, eu não consegui desprender. Não foi algo que, talvez, não. Me pegou logo de cara. E é como você falou também, eu acho que é um filme que ele teria tudo
né, para se tornar entediante, sabe? Se ele ficasse totalmente focado na escavação. O que tem de interessante numa escavação? A gente fica vendo em relação ao cinema, né? Então, eu acho que o roteiro ele tomou uma decisão bem sábia aí em focar nas pessoas, né, em volta daquela descoberta, revelando várias histórias paralelas ali, né, que são bem interessantes e orgânicas. Eu achei interessante, né, ali como aquele casal que começa a se distanciar, a descoberta do marido gay, né, a chegada do antagonista, né, para explorar a escavação e levar tudo aquilo lá para o museu, direção de arte, né, e a forma, eu achei muito interessante também a forma como o background lá da iminência da Segunda Guerra começou a surgir, né, mostrando aqueles aviões. Enfim, resumindo aqui, fechando meu raciocínio, eu achei que trata-se, em termos gerais, de um filme bastante sutil, delicado, que humaniza muito essa escavação tão importante. Eu fui achando que seria um filme focado muito na escavação, né? E na verdade, o que acaba trazendo são relações humanas, né? E é por isso que, para mim, as interpretações do Fiennes e da Mulligan são os grandes destaques do filme. Acho que vale a pena só por ele já. Ainda que com algumas licenças poéticas, a gente vai contar um pouco mais aqui para frente também. A verdade é que é um filme que, apesar de época, de trazer mais um filme de época em inglês, não é um filme monótono, não é um filme que você vai acabar dormindo no meio, não é, porque acaba te agarrando. Essas histórias paralelas que o Cunha falou acabam amarrando bem a história também. Acho que é um filme muito bacana de você começar a assistir, especialmente se você gosta de filmes de época em inglês, e também um pouco de escavações e histórias arqueológicas. Não podemos esquecer que tem muita gente que caiu nesse filme por causa da Lily James, né, que faz a Peg, que é uma atriz britânica que está ganhando cada vez mais destaque e também foi muito bem no filme, apesar de ter um relacionamento que nós vamos falar um pouco mais para frente aqui. A gente também tem dentro dele o Ben Chaplin, né, que ele faz o marido homossexual gay, né, da Peg, que também está super bem no filme. E também, para finalizar, acho que a gente falou um pouquinho aqui da May, que é a mulher do Fiennes no filme, né, que é a Monica Dolan, que vai muito bem mesmo. Então, assim, talvez realmente a gente não tenha premiação para esse filme, mesmo que seja no BAFTA, né, que é o prêmio britânico, mas ainda assim é um bom filme, né, Cunha, com boas interpretações, né, cara? Exatamente isso, Rafa. Eu acho que a gente não tem aqui... É um filme que ele faz tudo correto, tudo correto, mas ele não faz nada de maneira incrível. Nossa, o que é isso, sabe? Não é um filme correto, né? Eu até cheguei a pensar que seria um filme genérico do Netflix, né? Mas não, ele está muito acima disso, mas ele está naquele meio, é um filme muito bom, e é isso. As sutilezas dele, assim como você falou aí, o marido gay, por exemplo, como é sutil a cena que sugere isso, né? Você olha assim, saquei, bacana, tá? É isso que está acontecendo ali. E o romance, como vai se desenvolvendo, é certamente previsível, mas o desenvolvimento é que é sutil, né? Então tem muito filme que isso acontece de forma previsível, mas ele vai jogando na tua cara, assim, né? De forma nada sutil mesmo, né? Vai atirando na tela, ó, é isso aqui, né? Então é aqueles roteiros bem quadrados mesmo, e não é o que a gente vê aqui, é um filme que te pega na mão e leva até o fim. Além disso, né, tem um ponto aqui que tem gerado bastante discussão desse filme, e é o que tem feito até algumas pessoas não gostarem dele, né? Eu acho que nem valida, né, o filme ser bom ou não, mas é um ponto de discussão interessante que é a questão, né? Até que ponto a gente pode e deve até considerar licenças poéticas para efeitos dramáticos aqui de um roteiro, né? Então, porque se a gente for ver, a gente tem a cena aqui do Fiennes, né? Ele acaba soterrado, né? É uma cena bastante dramática, tensa, né? Ele demora tempo demais ali, e aí você fica, peraí, a gente não vai mais ter o Ralph Fiennes no filme? Eu cheguei a pensar isso, ele vai morrer aqui. Eu desconhecia completamente essa história, como muita gente. E aí, isso nunca aconteceu na história real, né? No fato real, ele nunca foi soterrado, né? Então, o romance até da Peg, né? Ele nunca existiu, porque o personagem aqui do Archie Burns, né? O Robert Brady, ele nem existia, né? E para finalizar toda essa história, a rivalidade ali entre os arqueólogos, né? Novamente, ela foi criada para gerar aquela tensão muito bem-vinda, né? Até por sinal. Foi interessante aquilo. Quando a gente vê o Ralph Fiennes, por exemplo, cara, ele não vai ter os créditos dessa descoberta, e não teve por muito tempo, ele foi ter agora recentemente, né? Então isso é uma coisa realmente muito chata. A gente torcia por essa justiça, que é um cara que merecia justiça. Todos merecem, mas tem pessoas que têm que estar no lugar da frente, lá da fila, para receber justiça antes, né? Então, até que ponto, gente, histórias reais, né, elas devem, de fato, permitir essas
tantas licenças, né, como esse filme tem. Eu acho que o que mais me pegou aqui, com tantas licenças poéticas, é porque o terço final, ou a gente pode chamar o terceiro ato do filme, ele acaba sendo muito focado nessa relação, né, entre a Peg e o Robert Pretty. E a verdade é que ele nem existe na história. É um personagem que não tem na vida real. E aí você gasta praticamente o terço final do filme baseado numa relação que não existiu. Então isso para mim foi o que mais pegou. Porque existia material ali para trabalhar em cima. Como, por exemplo, como que foi toda a doação dela para o Museu Britânico de História. Como que foi essa relação, como é que isso foi construído. Eu acho que essa rivalidade entre os museus e os arqueólogos, né, de Ipswich e Londres, ela é bem-vinda porque cria essa tensão e gera história, né? Agora, o romance, né, da Peg com o Robert, a gente perde tempo ali, para mim, sabe? Acho que não precisava. E também o fato de ele ter sido soterrado no filme e não na vida real, para efeitos dramáticos, ok, cria até uma relação maior de apego do filho dela com o Fiennes durante o filme e tal. Mas, assim, se você parar para pensar, 3 dos grandes alicerces aí do filme, né, da relação que é construída por causa da quase morte dele, dessa briga de arqueólogos e da relação final da Peg com o Roberts, eles não existem no livro. E eu imagino que deve ter sido frustrante até certo ponto, porque quem escreve o livro é o sobrinho da Margaret, da Peg, né, que esteve envolvida de verdade na escavação. Então, assim, eu fico em dúvidas até que ponto realmente pode ser permitido tantas licenças poéticas para a construção de um filme que é baseado numa história real. Se fosse uma ficção 100%, cara, cada um escreve o que quer, inventa o que quer, faz parte. Enfim, podia ter resguardado um pouco mais. E talvez passe aí pela inexperiência do diretor, né, e também da adaptação que foi feita. Acho que é a terceiro ou quarto trabalho de direção do Simon, então talvez passe por esse momento de ter permitido, ter construído em cima disso, para ter escapadas mais fáceis, por assim dizer, para construir uma narrativa, né? A gente sabe que sempre que um roteiro ele é adaptado para alguma obra, seja ela uma minissérie, uma série, um filme, existe uma tendência geral das pessoas se decepcionarem com a adaptação, justamente porque as pessoas tendem a incluir um monte de histórias aí no meio, talvez desnecessárias. No caso de The Dig, para mim, a única que pegou mesmo foi a do romance da Peg com o primo, porque eu achei que ficou meio perdida. A história dele ter sido soterrado ali, eu acho que, né, vai gerando aquela tensão, que cria o conflito, cria o vínculo. Agora, a história do romance, para mim, ela ficou perdida, porque me pareceu ali que eles quiseram, primeiro que eles criaram, né, esse conflito do casal, né, então, ele é gay, e aí, nossa, é um casamento de aparências, e de alguma maneira eles quiseram fazer com que a Peg, essa foi a minha impressão, que eles quiseram fazer com que a Peg saísse dessa por cima do tipo, eu não quero ficar nesse casamento, eu vou dar essa liberdade para ele, eu vou viver minha vida, eu vou escolher uma coisa que vai me fazer feliz. E aí eu acho que isso aí descola um pouco do resto do roteiro, que foi a única coisa que realmente me incomodou. Me incomodou, óbvio, como mulher, o fato de que eles têm eles sugerem que a Peg só tá ali porque ela é leve, então eles precisam de alguém leve para poder fazer a escavação, quando na verdade, na vida real, ela era uma pessoa extremamente capacitada e estava ali porque tinha que estar ali mesmo, fez parte, e acho que eles poderiam ter mostrado isso, que naquela época já tinha gente olhando para isso, olhando para uma mulher, né, nessa posição e entendendo que ela tinha a capacidade de estar ali, porque a gente está falando de um período ali que as mulheres não eram nada, né? Então, de fato, das licenças poéticas todas, eu acho que essa foi a que me incomodou mais. As outras eu acho que geram essa conexão, criam o conflito, porque, gente, imagina esse roteiro de vida real sem conflito. Ele é um documentário. O filme realmente ele não se decide muito, né? O que ele quer fazer, o que ele quer contar, né? Ele abre um leque,
né? E aí eu estou muito também com o Rafa quando ele fala que provavelmente pode ser algum problema aí de falta de experiência até do próprio diretor, né? Ele quis apostar que vou ter um pouco de tensão, vou ter romance também, que eu preciso pensar na minha carreira daqui para frente, eu preciso me mostrar também que eu sou um bom diretor de atores, que eu sei dirigir uma história de romance, então essas coisas devem acontecer nos bastidores, a gente não sabe, né? Mas eu concordo, cara, se for para ser totalmente fiel aqui, eu acho que se produtores aí forem sagazes e a própria Netflix, tem que vir aí um documentário embarcado, cara, porque é um momento, né, de que muitas pessoas estão buscando sobre o tema, sobre a história real, né? Então é interessante colocar um documentário aí nessa história. Já se esse filme ele não tivesse tanta licença poética, eu acho que ele agradaria mais historiadores, só que não agradaria pessoas que estão ali para ver filmes, talvez, né? Então por isso a natureza dessa discussão é a indecisão. Então eu acho que plotou um filme indeciso mesmo, justamente para isso, né? Para pescar todos os lados. E eu acho que no final ele acabou funcionando. Verdade, Cunha, funciona bem mesmo. A Lulis tem um negócio que é muito verdade, né? Até que ponto a gente está tão acostumado a transformar talvez uma mulher de destaque na área de trabalho dela numa alavanca para um romance, simplesmente, né? E não transformá-la no que de fato ela era na história, que foi uma parte importante na escavação, né? E não dar o destaque para ela porque ela tinha um romance com um personagem que nem existia, né? E é isso, Rafa, é um desserviço que faz, ao invés de mostrar esse poder dela tomar a decisão de abandonar o marido, de seguir o coração dela e se entregar para aquele romance, é um desserviço, porque na verdade perde a oportunidade de mostrar ali, sem o romance de pano de fundo, que existia naquela época, ali 1938, 39, uma mulher altamente capaz, estudada, pronta para estar ali, que fez parte daquele momento histórico, né, jogando a luz aí na Idade das Trevas, e aí você perde isso, cara, que desserviço que é pra gente. Tanto o roteiro aí, quanto o diretor, eles resolveram se ater à época, né, e era o que acontecia, né, também tem isso, né, se eu mostro uma coisa ali muito mais evidenciando, né, como a mulher poderia aparecer, eu acho que fazendo o link atual, acho que seria muito mais interessante, mas talvez como contexto daquela época ali fugisse um pouco. Mas é uma discussão muito válida e que bom que não chegou a estragar o filme. E para a gente poder fechar aqui a nossa discussão sobre The Dig ou a escavação, vamos ver aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para The Dig, começando pela Luli. Bom, vamos lá, gente, de novo, fotografia linda, atuações muito bacanas, um roteiro honesto, nada de excepcional, mas eu acho que no geral é um filme interessante de se ver, principalmente pelo interesse que ele pode gerar nesse momento histórico que ele retrata. Então, para mim, aí foram 78 poltronas amarelas. Caramba, Luri, exatamente a minha nota, 78 poltronas amarelas. É isso, eu acho que era um filme super, mas super correto em tudo. Eu acho que eu teria dado mais 70 poltronas amarelas, não fosse o trabalho de atuação e toda a parte técnica que a gente vê, né? Que faz quase ele chegar aí em 80 poltronas amarelas. Mas eu acho que está muito bem dado, né? Não é um filme de 80 poltronas amarelas, né? Quem for aí com essa expectativa talvez não ache isso. E é isso, cara. Um filme muito legal, muito, muito bacana mesmo, que surpreende em alguns momentos, mas é isso, é um filme correto, que entrega muito bem o que está se propondo. A gente está bem alinhado aqui mesmo, né? É difícil a gente conseguir fazer um episódio de todo mundo tá meio que concordando em quase tudo, né? Eu tô com vocês, eu dou 82 poltronas amarelas, porque eu gosto muito, muito, muito da Mulligan, acho que ela é uma das grandes atrizes da geração dela. O Fiennes, dentro da geração dele, não perde qualidade, impressionante. Então acho que é um filme muito amarradinho, como já falamos aqui, fotografia muito bonita, trilha sonora muito legal, e um figurino muito bem feito para a época. Então, nós vamos chegar aqui na média, gente, de 80 poltronas amarelas para The Dig, a escavação. Eu vou usar uma fala do Basil no filme para fazer uma analogia, uma metáfora aí do porquê as pessoas têm que assistir a escavação. Ele fala assim, é uma vida que foi revelada e é por isso que escavamos.
E eu acho que aqui é isso, é uma história sendo mostrada, é uma história sendo revelada, e é por isso que a gente tem que assistir. A minha recomendação para esse filme, se eu fosse falar com alguém agora, através do Twitter, seria caracterização de época, né? Por mais que a gente fale aqui e assista tantos filmes que tenham realmente uma caracterização de época muito boa, esse filme faz diferente. A forma como ele te coloca dentro da história através da caracterização é muito interessante. E esse match aí com a Segunda Guerra Mundial, com aqueles aviões chegando, a tensão do que estava acontecendo, muitas vezes isso é retratado pela TV, pela rádio, né? Então é muito bacana. Até quando rola aquela cena bacana da queda do avião, é um negócio bacana também. Eu acho que, bom, o Twitter ele não aceita tantos caracteres assim, mas resumindo, eu acho que é isso. É isso aí, queridos. Agora eu vou passar o bastão para o nosso Sansão, para a parte 2 do nosso capítulo de hoje, onde nós vamos falar sobre Greenland, Destruição Final, O Último Refúgio. Um dos filmes com o nome mais longo dos últimos anos, com certeza. E, Luli, obrigado por ter participado com a gente dessa primeira parte e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, gente. Sempre um prazerzaço estar aqui, trazendo essas perspectivas sobre filmes conhecidos ou não tão conhecidos. Um prazer enorme. Beijo. Valeu, Luli. Obrigado por ajudar na escavação aqui hoje. Obrigado, Luli. Bora, Sansa! Muito bem, meus amores. Olha, tô aqui de volta na continuação do nosso episódio 2 em 1, né? Quando o Senta que lá vem spoiler entra em uma missão. Ainda não é para salvar o planeta Terra de um meteoro. Na verdade, a gente tá aqui para tentar entender como Greenland, que recebeu uma tradução que vale por uma sinopse, Destruição Final, O Último Refúgio, é um filme que tem feito tanto sucesso. E eu começo essa missão aqui, né, com o meu copiloto da sétima arte, Rodrigo Top Gun Cunha. Cunha, conta aqui pra gente, você entraria em um carro aleatório no meio do apocalipse? Ah, meus queridos, tudo bom com vocês? Rapaz, se eu entraria. Imagina a tarifa dinâmica do Uber em meio àquele caos, cara. Enquanto os meteoros caem sobre nós, eu vejo no meio da multidão ele, o fã número 1 de Independence Day, Marcos Benedito, nosso Marcudo. Marcudo, quantas crianças desesperadas, aos prantos, dá pra gente salvar no fim do mundo? Fala, pessoal. Olha, Independence Day é bom filme, hein? O problema é que tem muita coisa que tem na esteira aí, mas nesse ponto eu tenho que concordar com Destruição Final. Quanto menos penduricalho numa situação dessa, melhor para todo mundo. Muito melhor para todo mundo. E a gente fecha aqui o nosso time de resgate com o samurai do caos, Rafinha Prada. Rafinha, conta aqui pra gente, o sorriso de Gerard Butler deixou o filme mais gostoso de ver? Olha, eu diria que se fosse o Gerard Butler de uns 15 anos atrás, eu não tenho a mínima ideia que seria um filme muito mais gostoso de ver, Sansa. Muito bem, olha, dentro de instantes voltamos para falar de Greenland, Destruição Final, O Último Refúgio. Preparados? Some of Clark's larger fragments are now expected to enter our atmosphere. That's right. When the first chunk is about to hit. Hit? Only part of it. It's going in the ocean. Would you look at that? Wait, where's the explosion? O pessoal seguindo aqui com o nosso combo de entretenimento para todos os gostos. Nessa segunda parte vamos de Greenland, filme que estreou nos cinemas no final do ano passado, 2020, e que agora está disponível lá no catálogo da Amazon Prime Video. Temos mais um exemplar aí de filme catástrofe, né, gente? Onde a gente acompanha a história de uma família em conflito, que tem o pai, Gerard Butler, aquele mesmo lá de 300, PS Eu Te Amo, Invasão à Casa Branca e também Invasão a Londres, a mãe brasileiríssima e morena Baccarin, de séries como Homeland, Gotham, Sessão de Terapia e muitos filmes bacanas, e o filho deles, né, o novato Roger Dale Floyd, que debutou nas telonas lá em Doutor Sono. O casal tá lá, né, gente, lidando com as tretas do casamento, a recente separação, quando pedaços aí de um meteoro começam a cair na Terra e causar o caos, enquanto destrói vários lugares e a própria humanidade. Olha, minha gente, Destruição Final conta com a direção de Rick Roman Waugh, que também comandou Invasão ao Serviço Secreto, onde ele conheceu o sorriso cativante de Gerard Butler. Bacana a gente trazer aqui duas curiosidades. Primeiro,
O Rick Roman Valk é mais um dublê, né, gente, de ação, que passa pro outro lado da câmera, seguindo os passos do Chad Stahelski, da trilogia John Wick, e também de Sam Hargrave, responsável pelo Resgate, que o Rafa aqui adora. E Greenland teve um orçamento baixíssimo, né, para os padrões aí de filme catástrofe, tendo custado apenas 25 milhões de dólares, quase 10 vezes menos do que a média da categoria. Muito bem, gente, pela recepção do público e da crítica, o filme até que passa de ano, não é não, Cunha? Vou te dizer que a recepção realmente é bastante curiosa, hein? Aí na maioria, né, dos agregadores de notas, ele aparece um pouco acima da média, né? Lá no IMDb, ele está com 6.4, que ainda a gente pode colocar aí como uma nota boa. No Metacritic, ele está com 63 de 100 da crítica, mas com 6.2 do público, né? Um filme mediano. Basicamente, aquele filme pipoca, né? O que a gente espera de notas nos agregadores. Só que lá no Letterboxd, por exemplo, onde a gente já tem a presença maior de cinéfilos, por exemplo, ele está com apenas 2.9 das 5 estrelas. Mas, lá naquele lugar que eu não vou falar onde, vocês já sabem onde é, Destruição Final está com 66% de aprovação da audiência e 77% da crítica. Olha que belo número. Eu estou pesando também nesse 77%, hein, gente? Olha, eu acho que Destruição Final tem duas diferenças com relação à média desse gênero, né? Que é o elenco de bons atores, e bons atores não significam boas atuações, isso é muito importante de ressaltar. E tem um certo esmero, assim, na produção, com a fotografia, por exemplo. Mas, tirando isso, eu realmente não sei por que esse filme é visto como especial ou acima da média. Eu cheguei a ver que seria porque o foco do filme é na família, e isso teria feito as pessoas entrarem mais na história, mas eu não sei. Talvez o momento que a gente está, nessa sensação de fim de mundo que a gente está tendo, pode ter mudado a visão de muita gente sobre o filme. Mas, para mim, não passa de um amontoado de clichê do gênero, às vezes forçados ao extremo. O roteiro tem muita coisa que não dá para comprar nem com a suspensão de descrença que a gente sempre leva para um filme desses. Enfim, para mim não rolou. Cara, eu caí de paraquedas no Greenland por conta de uma crítica da revista Veja, que eu sei que tem gente que gosta e tem gente que detesta, mas que falou super bem, cara. A crítica falava, nossa, é o melhor filme catástrofe dos últimos anos, super bem feito, atuações marcantes, você vai se deliciar com esse filme pipoca, e essa era a minha expectativa, eu vou me deliciar, vou ver um filminho gostoso, eu vou talvez lembrar de Eu Sou a Lenda, de Oblivion, de Independence Day, de Guerra dos Mundos, até de Armageddon, por que não? Impacto Profundo. Cara, mas não foi nada disso que eu encontrei em Greenland. Foi um filme com orçamento B, a gente tem um filme B, né? Todos os CGIs, né? Os efeitos, na minha opinião, eu dei risada, né? Eu achei até engraçado. Foi um negócio que pra mim chega perto do cômico. As atuações, cara, todas elas no piloto automático, né? Eu vi elogios aqui e ali, mas, cara, o Gerard Butler tá só a capa da gaita, né? Pelo amor de Deus. Pra quem cresceu vendo Independence Day, Impacto Profundo, Armageddon, pô, falta um punch nesse filme aqui, né, cara? E assim, não sei o que aconteceu com o pessoal não, para dar 77% da crítica no Rotten Tomatoes, meu. Você tem filmes, assim, no mínimo 4 vezes melhor do que esse, que tá com 82% lá, 85%. Não entendi, acho que talvez a pandemia tenha causado aí um dano nas pessoas, né? Quer dizer, com certeza causou, né? Eu acho que talvez dentro do espectro do filme que a gente espera, ele até possa desempenhar bem, assim, dentro da sessão que ele se encaixa, né? Mas, cara, é um filme menos que mediano, né, Cunha? Não sei como é que você pode ter ajudado ali com a sua crítica no Rotten Tomatoes a aumentar para 77%. Bom, eu achei que ele é um bom filme no subgênero, né, de filme catástrofe. Eu acho que a gente tem que ir dentro, né, desse rollout aí de filmes catástrofe. Eu acho que ele é um perfeito pacotinho de pipoca. Não tem nada demais esse filme. Eu acho que o que tem demais, que ele realmente faz, a gente não via há algum tempo aí, são os 40 primeiros minutos dele, né? Essa primeira metade da pizza, ela é muito boa, né? E pelo menos para mim fez suspender completamente a descrença com relação a alguns buracos de roteiro aí. Então, toda aquela urgência, né, de você receber notificações no celular, na TV, o que você faria se você fosse escolhido para ir para um abrigo, você e sua família, e os seus entes queridos não, né? Eu gostei demais daquela atenção, achei aquilo tudo muito interessante. Então, eu acho que
quando a crítica coloca aí 77%, ela pontua muito que esse filme, né, fazia tempo que a gente não via um filme catástrofe como esse, né? O que a gente vinha vendo é sempre aqueles filmes com altíssimo orçamento, que eram todos baseados nos efeitos especiais, né? Então, efeitos especiais é tudo desculpa para chegar nos efeitos especiais. E ele inverte essa lógica aqui, né? O que a gente tem aqui é um filme que não tem dinheiro para bancar grandes efeitos especiais e tem cenas, aí eu estou muito com vocês, gente. Tem cena que você olha para o céu, e eu dei risada alto, que parece um JPEG lá estático, mostrando o meteoro parado, cara, sabe? Eu concordo, né? A gente está falando lá da Terra, quando você olha para cima, você não vai ver o meteoro andando em velocidade, mas estava até em baixa resolução, sabe? Então isso eu achei um pouco tosco, quebrou um pouquinho a minha imersão. E aquelas pessoas tomando cerveja, Clark, aqui para você, tal. Achei aquilo muito bobo. Mas em termos gerais, ali os 40 minutos iniciais, eu achei fora da curva, gostei da proposta. Como um filme pipoca, gente, funcionou demais para mim. Esqueci de várias atuações, vários buracos, especialmente falando aí tem os clichês bem chatos, né? De reconciliação, de casal em crise, que esses filmes trazem. Não adianta, cara, isso faz parte, né? O clichê lá do bom moço assumindo a liderança como o grande salvador do planeta. Ok, tem disso, mas ele me entreteu do início ao fim. Antes de a gente continuar aqui falando sobre o filme, vamos voltar um pouco ao elenco, né? Além dos nomes que o Sansa já mencionou, nós temos também o veteraníssimo Scott Glenn, que dá uma salvada no filme. Ele que já esteve em séries ali como Leftovers e Demolidor, e filmes também como As Virgens Suicidas e O Legado Bourne. Temos ainda o David Damon, noivo da Pam, lá em The Office, né? Meio deslocado no filme de catástrofe. E temos até uma pontinha do grande e excelente ator, para mim, Holt McCallany, o Bill Tench de Mindhunter, que faz uma ponta com o piloto de um avião no final, indo do Canadá para Greenland. Que assim, quando você olha o elenco, você fala, cara, esse filme vai ser bom, né? Ele aumenta um pouco a régua da expectativa mesmo. Mas não, porque se você vê o Holt McCallany no elenco, você pensa, o cara vai aparecer logo. Ele aparece nos últimos 20 minutos e morre do jeito mais tosco possível, com uma maquiagem bizarra. Eu diria que o Scott Glenn, ele se salva, ele é a criança. Mas o resto, nossa senhora, gente do céu, não, assim, talvez foi o que o Cunha falou. Dentro do contexto de filme pipoca, beleza, mas eu devia ter assim, filme pipoca é de 0 a 60%, não de 0 a 100%, porque aí começa a ter esses disparates, né, cara? Filme muito bom com 85% e Greenland com 77%. Tô inconformado ainda mais com um elenco desse. Cara, o Destruição Final, ele foi pro Prime Video, mas ele podia ter ido pro Domingo Maior, né? Pra tela quente, pra sessão da tarde, direto, né? Temperatura máxima. Lembra do Temperatura Máxima? É um baita filme aí de temperatura máxima, pipoca. E eu consigo entender o Cunha nesse ponto. Agora, o elenco é legal, cara. É um elenco bacana. Eu concordo que a entrada do Scott Glenn ali foi muito legal. Eu gostei bastante. Eu acho que ele traz uma carga dramática interessante. E eu não lembrava, cara, que ele era o cara que ensina o Demolidor a lutar, né? Aquele velhinho, todo esquisito e tal, né? Na cabeleira. E, cego, né? E é um baita ator, cara. É incrível como ele consegue, num filme tão ruim, trazer alguma coisa de interessante, né? E olha que ele tem aqui 5, 6 minutos em tela, né? A gente já falou aqui do menininho, que ele é muito bom, gostei bastante também. E é engraçado, né, ver o noivo da Pen lá no The Office, né, o David Damon, porque, cara, ele era o noivo da Pen, né, e de repente ele tá num apocalipse ali no carro de barba e ele é meio mal. Muito diferente, né, cara, eu quase não reconheci. E ele tá numa penumbra, né, Marcão? Ele tá num escurinho malvado, ali. Malvado, né? Malvado, porque no The Office ele é quase bobo, né, cara? Ele é muito apaixonado, inseguro e tal, mas muito bacana, cara, vê-lo ali. E o Rafa falou também do Holt McCallany. Mas assim, quando o filme é bom, o elenco cresce, né? Quando o filme não é tão bom, ou ruim, ou lastimável, o elenco fica ali, né? Eu, particularmente... olhei pro Gerard Butler e pensei, eu acho que ele tá com aquele probleminha do nosso amigo Nicolas Cage,
né, que precisa fazer ali um filminho para equacionar, né, pagar uns boletos, porque olha, gente... Com relação ao Gerard Butler, eu também tenho muitas ressalvas, né, os momentos onde ele tenta ser romântico, onde ele chama para ele a responsabilidade de salvar o mundo, eu realmente acho bem chato mesmo, desconstrói até muito da imersão, várias falas dele, inclusive. Mas voltando a atores em geral, gente, né, como o filme ele não tem a proposta de se calcar em efeitos especiais, teria que funcionar esse microcosmo familiar, né? Então esse núcleo ele funciona muito bem, né? Não tem nada ali que chega de fato a comprometer, a estragar o filme, né? Então acho que o menino vai bem, a nossa querida atriz brasileira vai bem, e o Gerard Butler ele compromete em alguns momentos, mas não estraga. Agora vocês falaram aí do Scott Glenn, por exemplo, né? Eu já não gostei da parte dele, sabe? Eu acho que jogou contra pra caramba, porque foi, cara, um clichê danado, sabe? Em meio àquela guerra que tava acontecendo. Vou fazer uma comidinha aqui, uma panqueca e tal. Pelo amor de Deus, cara. Mas, Cunha, mas o Scott Glenn quase salvou o filme, quase salvou o filme. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que ele não funcionou. Eu gostei da cena da despedida, que ele se despede ali da filha dele, né? O carro começa a dar ré, aquilo é dramático, é legal, mas eu acho que um momento que você precisa suspender demais a descrença, tá caindo o mundo, vamos fazer comidinha aqui no fogão, o que você gosta? Você gosta com ketchup, maionese ou mostarda? Mano, aí não. É um momento de ternura com uma criança. Momento família, exato, Marcos. Mas não, acho que pra mim ali não funcionou. Já todo o resto, cara, suave pra caramba, funcionou, uma belíssima pipoca com bastante sal. É um filme para quem gosta de ir ao cinema e somente se divertir, redondaço, assim, eu recomendo ele muito. Olha, quando eu vou assistir um filme, eu faço anotações de tudo que me chama a atenção. É uma técnica que eu aprendi para escrever críticas, e eu peguei o costume. E a primeira anotação que eu fiz desse filme foi a cara do Butler, porque logo na abertura ele tá com uma cara de minha nossa, vamos filmar esse roteiro mesmo? E depois ele faz outra cara na hora que ele vai voar na explosão do avião, que é de comédia, aquela cena era super séria. Então, como eu falei antes, bons atores não significam boas atuações. E eu concordo com o Santos, o Gerard Butler tá super no automático. A Morena Baccarin, eu não sei porque ela foi fazer esse papel, a personagem dela é totalmente fraca e dependente. Até a carona para ir atrás do filho cai no colo dela, sem contar aquela doutora plot device, né? Aquela médica que com 3 linhas de diálogo resolve absolutamente todos os problemas da personagem da Morena. E o Holt McCallum também é um baita ator, concordo com o Rafa, eu não sei porque ele tá fazendo uma ponta dessa. São 3, 4 fases, ele morre. O próprio garoto, cara, o Roger Dale Floyd, eu acho que não funciona, porque no começo o filme mostra que ele é um entendido de asteroide. Aí a mãe dele fica meia hora sendo agredida no chão e ele não se solta pra sair correndo, cara. Sabe? Não é coerente. E o Cunha, cara, eu não sei, o Cunha, ele tá com uma noção de clichê meio distorcida, porque Scott Glenn, pra mim, é o melhor personagem, cara. Ele transmite umas nuances. Vocês não podem falar isso, gente, pelo amor de Deus. Tá divertido, isso aqui tá divertido hoje. Ele transmite umas nuances legais, o desgosto com a filha que voltou com o marido traidor. Eu acho que tem uma doçura com o neto que precisa, o moleque sofreu pra caramba, né? Naquele caos todo. E eu acho que ele traz uma qualidade pro filme, sim. Olha, pessoal, mesmo Greenland sendo um filme pipoca, né? Pipoca com muito sal, como o Rodrigo fala, ou praticamente sem sal, como eu tô falando aqui, ele tem uma série, né, de coisas absurdas no roteiro, que vão da interrupção da programação de TV para avisar que alguns pouquíssimos selecionados precisam se encaminhar aí para salvação, um personagem que prefere ficar com um cavalo a salvar sua vida, uma briga de faca em cima do caminhão por uma pulseirinha VIP, né, que não seria nem validada, né, sozinha a pulseirinha no VIP não vale absolutamente nada, entre muitos e muitos outros, alguns a gente inclusive já comentou aqui. E eu queria saber de vocês, queridos, apesar disso tudo, o filme consegue retratar bem a humanidade no meio do caos? Ele consegue entrar aí, de repente, num top 5 de filmes desse tipo? Eu entendo o budget super curto, 25 milhões de dólares para fazer uma produção é pouco hoje em dia. Mas, cara, o elenco, nós até brincamos, né, nas nossas conversas prévias, é um elenco que tá, de verdade, em tantas séries e filmes bons, assim, que tipo, não dá para entender o porquê que você consegue criar algo. Para mim é descartável. É um filme que eu não vou lembrar. Talvez eu lembre porque a gente tá gravando aqui, né?
Mas eu não acho que ele tem nesse top 5 de filmes desse tipo, não. Acho que passa longe disso. Eu tava com expectativa, Sansa, antes de conversar com vocês e tal, de ver algo assim meio parecido com, talvez, Armageddon, sabe? Tipo, cara, uma trilha sonora fudidona, que trouxesse uma emoção pro filme. Mas não, né? Não, acho que não, cara. Acho que não entra, não. E para mim, a questão da humanidade, que o Cunha até trouxe no começo do episódio aqui, a questão da humanidade no meio do caos, eu acho que tem um ponto interessante, sim, sobre ser privilegiado ou não, né? De você ser escolhido ou não. Mas, cara, até essa retratação de você ser escolhido foi tosca, para mim. Assim, aparece uma mensagem na TV: atenção, Marcudo, Sansa, Cunha, vocês foram escolhidos, o Rafa não. O Rafa vai ficar na Terra com o Tilly e o Jimmy e a Pri. Vocês vão viver. Aí por quê? Porque o Rafa grava podcast e vocês três são engenheiro, médico e bombeiro. Cara, tanta gente vocês fazer uma mensagem dessa, entendeu? Até isso foi ruim, cara. Eu queria falar sobre esse conceito de filme pipoca. Eu entendo que um filme pipoca é um filme mais profundo. Mas eu não concordo com esse negócio que existe filme para desligar o cérebro. O cérebro é indesligável, cara. O filme pipoca tem que ser, no mínimo, coerente. E o roteiro desse não é. Além do que o Sansa citou, tem uma hora que tem um trânsito atolado, mas eles dão uma resinha e chegam facilmente numa base militar. Aquela bolsa de insulina passa por tudo possível, fica intacta. O cara acha uma chave de um belo carro abastecido dando sopa numa gaveta óbvia lá na entrada da casa. Um monte de meteoro caindo, derruba até helicóptero, mas o carro deles nada. Cara. É muito problema, sabe? A cena da briga no caminhão é muito escura e confusa. E fora questões conceituais, porque eles passam o filme inteiro exigindo de todas as pessoas uma compaixão que eles não tiveram com a vizinha que pediu para levar a filha. E eu entendo porque eles não levaram a filha. Né? Mas, enfim, e eu também acho que eles podiam ter encerrado o filme na hora que passa aquele filme da vida dos personagens, eles podiam ter deixado no ar. Não precisava daquele prólogo que também mostra incoerência, porque a Groenlândia seria o último refúgio, mas a gente viu que tinha vários pelo mundo, né? Marcudo, cara, eu tinha notado isso, acabei esquecendo de falar no final. Eu fiquei emputecido quando mostraram outras estações no mundo. Pensei, calma, o filme chama Greenland, os caras se mataram pra chegar na porra da Greenland, na ilha. E aí depois tinha São Paulo, Bogotá, Calcutá... velho. Atravessa o oceano num teco-teco pra chegar no que era o último, mas não era. Exato. Velho, não dá. O público geral que vai comprar sua pipoca com sal, é legal a gente enfatizar aqui. Leva o seu filho, sua filha, sua esposa, vai pro cinema, sai com um sorriso, alegria pura. Né? Então terminei o filme assim, puta, que legal. Fazia tempo que eu não via, que eu não me permitia assistir um filme pipoca e gostar, mesmo contando com atuações problemáticas. Eu não lembro da última vez que isso aconteceu comigo, sabe? Então, para mim, foi easy going demais assistir esse filme. Olha, na alegria, eu concordo muito com o Cunha, porque eu ri desse filme quase como se fosse uma comédia, cara. Inclusive, eu acho que eles poderiam ter colocado o Owen Wilson no lugar do Jared Butler ali como ator principal. Sim, Ia deixar ainda mais gostoso de ver, ainda mais leve, mais a ver com a galhofa que é o filme, né, cara? Mas eu levei a sério, hein, cara? Eu levei a sério o filme. Não, galhofona, né, cara? E assim, a Babi fez um comentário ótimo no final do filme, cara. Ela olhou pra mim com uma cara de bunda, puta da cara dela, e falou assim, porra, Renato, que bosta de filme. Foi o Cunha que recomendou? Isso é mentira, né, cara? Sacanagem, sacanagem. Eu sou um cara muito chato para assistir filme. Geralmente vocês me recomendam filmes mainstream, eu saio correndo, eu detesto. Mas, cara, esse realmente a coisa funcionou. E para a audiência que está procurando um filme divertido aí, vão ver que, vocês não vão se arrepender mesmo. Muito bom. Olha, depois desse papo deveras controverso aqui sobre Greenland, né? Queria saber a notinha de vocês. De 0 a 100, gente, quantas poltronas amarelas vocês dão aí para Greenland ou Destruição Final, 2 pontos, o último refúgio, exclamação. Se a gente considerar o que a gente conversou aqui e sendo muito coerente com o que funcionou, que foi pouco, e o que não funcionou, que foi muito, eu vou ser até bondoso aqui e vou dar 49 poltronas amarelas.
e sinto que fui generoso. A Sansa comentou lá atrás, eu concordo com ele, apesar do filme ter muitos problemas, só por ele ter gastado 1/10 do que normalmente esse tipo de produção gasta para ser produzido, dá uma levantadinha na nota, né? Então, 50 poltronas amarelas. Greenland, cara, Destruição Final, O Último Refúgio, exclamação, é uma ótima comédia, cara. Se você quer ver um filme aí pra se divertir, dar risada com a família, filme pipoca, né? Igual eu sempre falo aqui com o Cunha, sabe aquele filme que você deixa rolando? Você vai fazer a pipoca, vai passear com o cachorro, volta a ver mais um pouquinho, não precisa dar pausa, deixa rolar, velho. Toma um banho, gostoso, aí você vai chegar quando tudo tá mais ou menos resolvendo ali, aí assim ele é gostoso de ver. Então eu vou deixar o filme aqui com 35 poltronas amarelas. Meus queridos, audiência, cuidado, vocês vão perder um filme bacana. Essa galera tá precisando de sal na pipoca, como eu já falei aqui. De fato, ele... assim, que não fique... que as pessoas não confundam, né? Isso aqui tá, assim, a quilômetros de distância de ser um grande filme. Na categoria filme catástrofe, né? Eu dou para ele 65 poltronas amarelas pelo entretenimento, né? Um filme catástrofe, para mim, ele só tem um objetivo, entreter. E é com muita satisfação que a gente chega aqui à média de 50 poltronas amarelas para Greenland, Último Refúgio, Destruição Final, whatever. Muito bem, queridos, olha, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo aí, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, ir lá na Amazon Prime Video, dar o play em O Último Refúgio. Vamos lá? Tá, é difícil esse tweet, porque é um filme pipoca que se leva a sério, né? Mas eu nunca vou chegar aqui e falar pra alguém não assistir o filme. Então vale dar o play pra você ver com qual parte do SQLVS você concorda. Eu vou dar um motivo pra você assistir Greenland. Se você já viu todo o resto, assista Greenland. Meus queridos, os 40 minutos iniciais são uma delícia. Vai com força. Vai com força, vai na fé, e é isso aí, minha gente. Lembramos a vocês que todas as semanas estamos aqui com críticas, resenhas, informações, spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e serviços de streaming, às vezes um episódio único, às vezes um episódio 2 em 1, como foi esse aqui. E aproveito para convidar você, né, para seguir a gente aí no seu streaming de podcast favorito e também nas redes sociais. Você encontra a gente facinho lá no Instagram, pelas iniciais SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler. E aproveito aqui para agradecer a presença dos meus companheiros de missão. Obrigado, queridos. Sansa, Marcudo, Cunha, obrigado de novo. Esse episódio 2 em 1 foi muito legal, né? Um baita filme para começar, um filme ruim para terminar. Faz parte, né? A gente acaba conseguindo achar aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o equilíbrio. Um beijo, até a próxima. Tá virando tradição, né? O último combo a gente gravou com uma série boa e uma ruim também, né? A gente deu sequência aqui. Vai te catar, Cunha! Vai te catar, Cunha! Valeu, meus queridos. Até o próximo episódio. Pelo jeito tá faltando equilíbrio nesse podcast, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Obrigado, Marcudo. Obrigado, Cunha. Obrigado, Rafinha. Obrigado você que tá ouvindo a gente até esse momento, até esse horário do dia, da tarde ou da noite. Fique esperto, olha, que todas as semanas tem novidade, tem 2 em 1, tem episódio especial, tem diretores fantásticos, tem dicas pra você dar play no seu streaming favorito aí e assistir junto com aquela pipoquinha com bastante sal, diferente dessa pipoca murcha aqui que a gente comeu com Greenland, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima, tchau!